Salve, salve, galerinha do terceiro ano. Estamos aqui mais uma vez, juntos para poder fazer com que a gente distraia um pouco a mente para que essa quarentena passe logo, tá? Lembre-se de fazer a sua parte, de ficar em casa, se higienizar direito e conscientizar as pessoas. Beleza? Tudo isso vai passar. Bom, galera, hoje nós vamos para aqui na nossa aula de Matemática 1 para falar do módulo 5 da apostila 1 de vocês. Esse módulo fala sobre a introdução de função. Beleza? A gente fez uma revisão de coisas basiconas até o módulo 4. E agora a gente vai começar a trazer a ideia de função, que é bem simples, diga-se de passagem, né? Esse módulo ele vai trabalhar com o conceito de modelagem de função e quer que você lembre de algumas coisinhas, tipo análise de gráfico, domínio, imagem, contradomínio, para você lembrar dessas coisinhas. A gente vai fazer também alguns exercícios para fixar, mas vamos lembrar aqui um pouquinho da teoria, tudo bem? Bom, uma função é uma relação binária, uma relação entre dois conjuntos, certo? Se essa relação satisfaz uma condição em específico, essa relação é dita uma função. Então vamos lá. Para uma relação f ser uma função de a em b, cada elemento de a tem que se associar a um único elemento de b. Professor, não entendi direito. Ele está dizendo o seguinte, ó, cada um dos elementos de a, ou seja, todos os elementos de a, vão se associar com alguém do conjunto B. Essa associação é única, não quer dizer que toda associação é no mesmo elemento, e sim que cada elemento só se associa uma vez. Beleza? Se satisfizer essas duas condições, ou seja, se cada elemento de A se relacionar uma única vez com o elemento de B, então essa relação é uma função. Beleza? Aqui a gente tem aqueles diagramas com as setinhas para visualizar mais ou menos como é que funciona. Aqui no diagrama 1, eu tenho que f é uma função de a e b, porque cada elemento do conjunto f foi associado com o elemento do conjunto b. Cada elemento de a foi associado com o conjunto de b pela função f, e essa associação foi única. Esse cara só se associou com 1, esse apenas com 1, esse apenas com 1 e esse apenas com 1. Professor, duas dúvidas. Primeiro, esses dois se associaram com o mesmo. Tem problema? Não, desde que cada associação de A para B seja única. Segundo, professor, aqui no B sobrou um elemento. Tem problema? Não tem problema sobrar elemento no B. Não pode sobrar elemento no A, no conjunto de partida. Beleza? Então, 1 representa uma função de A e B. Aqui no 2, a gente não tem uma função. Repara que as associações são únicas, né? Esse cara se associou com apenas 1. Esse com apenas 1, esse com apenas 1 e esse com apenas 1. Porém, esse primeiro elemento não se associou com ninguém. Bom, então não foi cada elemento de A que foi associado, teve alguém que não foi. Então quebra a condição, se quebra a condição, não é função. Aqui, ó, na terceira, f não é uma função também, por quê? Todos os elementos de A foram associados, mas esse segundo carinha aqui ele se associou duas vezes. Uma vez com esse cara e outra com esse cara. Se tem duas associações, não é função. E A4 representa uma função de A em B, porque cada elemento de A se associou com o elemento de B e essa associação foi única. Esse cara foi com apenas 1, esse com apenas 1, esse com apenas 1, esse com apenas 1 e esse com apenas 1. Ah, mas foi o mesmo. Não tem problema desde que cada associação seja única. Beleza? Suave? É só você lembrar que cada valor de x vai estar associado ao valor de y. E esse valor vai ser único porque a lei da função não vai dar dois valores diferentes para o mesmo valor de x. Tudo bem? Sendo assim, aqui eu tenho uma representação bacaninha que é função e que não é função, olhando para o diagrama. O conjunto de partida é chamado de domínio da função. O conjunto de chegada é chamado de contradomínio. E os elementos que são associados nesse conjunto de chegada são chamados de imagem, conjunto imagem. Por exemplo, se o conjunto A for o conjunto formado pelos números 1, 2 e 3, e B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tiver uma função que associa do A para o B, usando a lei de formação f de x igual a x mais 1. Ou seja, eu pego o valor de x e adiciono uma unidade. Se for assim, o 1 vai se associar com o 2, que é o mais 1. O 2 vai se associar com o 3, que é 3, 2 mais 1. E o 3 vai se associar com o 4, que é 3 mais 1. Deu para entender? Quem é o domínio? Todo o conjunto A.
Quem é o contradomínio? Todo o conjunto B. E quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é formado apenas pelos três elementos de B, 2, 3 e 4, que foram associados. Repare que a imagem está contida, é um subconjunto do meu contradomínio. Beleza? Então, domínio, contradomínio, imagem, função, relação binária entre dois conjuntos. A gente também vai estar interessado em analisar essa parte da função graficamente, né? A função, né, quando a gente pega como domínio e contradomínio números reais, ela está associada diretamente à construção de gráficos. E esses gráficos auxiliam a gente em muitas áreas. Sejam esses gráficos pictorescos, né, associados a figuras, ou gráficos de análise de dados. Nessa época de analisar a estatística, a gente saber o que é uma análise de gráfico é bem interessante. Bom, ainda assim, os gráficos podem ou não ser funções. Como é que eu faço para verificar? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho o plano cartesiano, o eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o eixo y, e eu graduei aqui com uma unidade de distância entre cada valor. Eu estou construindo esse gráfico para a função f definida de R em R, ou seja, o domínio são os reais e o contradomínio são os reais, e a lei de associação é y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Sendo assim, o domínio é o R, ou seja, eu posso usar qualquer número real para x, e o contradomínio, que é o conjunto de chegada, são os valores de y, que teoricamente poderiam ser quaisquer números reais. Porém, quando eu construo o gráfico dessa função, pegando todos os pares ordenados e associando, eu percebi que as imagens, ou seja, os valores de y, eles vão ser no mínimo iguais a menos 1. Repara que o gráfico não passa desse ponto para baixo. Então a imagem pega desse ponto para cima. Se você ficou com dúvida, pensa assim: para você descobrir quem é o domínio da sua função, pega um ponto qualquer do gráfico e projeta ele no eixo horizontal. A projeção do gráfico no eixo horizontal é o domínio. Aqui, como não tem limite, começo e final, quer dizer que expande para os dois lados e você poderia usar qualquer número real, só que a curva vai ficar bem maior. E para determinar quem é a imagem, você pega o seu gráfico, escolhe um ponto qualquer e projeta no eixo vertical. As projeções dos pontos do gráfico no eixo vertical são as imagens da função. E aí, se eu pegar esses pontinhos aqui do gráfico em azul e projetar no eixo vertical, eu vou cobrir todo mundo que está daqui para cima. Lembra que o gráfico pode crescer, mas ele nunca vai conseguir passar desse ponto para baixo. Então, a menor projeção que eu tenho bate no menos 1. Ou seja, minhas imagens são valores de y maiores ou iguais que menos 1. Do menos 1 para cima. Show de bola? A parte que está acima do eixo horizontal é a parte positiva, ou seja, com y maior que zero. A parte que está abaixo do eixo horizontal é a parte negativa, a parte com sinal de menos. E quando y é igual a zero, são justamente os pontos onde o gráfico passa da parte de cima para baixo ou da parte de baixo para cima. São esses pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Esses pontos recebem o nome de raízes da função. Cada função tem uma característica e essas características vão determinar essas raízes de maneiras diferentes. No caso da função do segundo grau, eu tenho até duas raízes, mas eu posso ter funções com várias raízes ou funções sem raízes nenhuma. Ok? Bom, nesse exemplo as raízes são o 2 e o 4. Tranquilo? Raiz são os valores de x, onde o gráfico corta o eixo horizontal. Está cortando o eixo horizontal no 2 e está cortando o eixo horizontal no 4. Belezinha? Então, se tiver alguma questão perguntando quem são as raízes, olha para o gráfico e anota os valores de x. Belezura? Um detalhe também é que olhando para o gráfico, para o tipo do gráfico da função, você consegue descobrir se aquele gráfico representa ou não uma função. Parecido aqui com um diagrama, só que em vez de ser um diagrama, você vai ter o gráfico. E para isso, nosso amigo vai ser as retinhas verticais. Se você pegar uma reta vertical e traçar ela, e essa reta vertical cortar o gráfico duas ou mais vezes, ou ainda se essa reta vertical não cortar o eixo, o gráfico em lugar nenhum, então esse gráfico não representa uma função. Para representar uma função, cada reta vertical que você traçar
pode cortar o gráfico uma única vez. Se cada reta vertical cortar o gráfico uma única vez, então esse gráfico é de uma função. Por exemplo, nesse aqui, se você traçasse retas verticais, infinitas até, cada reta vertical só ia cortar o gráfico uma vez. Nesse caso aqui, ó, a reta vertical que eu tracei está cortando o gráfico uma, duas, três vezes. Não é uma função. No segundo exemplo, se eu pegar o x igual a 1, esse gráfico, essa reta não corta o gráfico. Esse gráfico cresce, mas não encosta, e ele vai subindo, mas não encostou. Isso aqui é uma hipérbole de duas folhas, depois a gente fala dela, tudo bem? Então, nesse caso aqui também não é uma função, porque existe uma reta vertical que não corta o gráfico em lugar nenhum. Sendo assim, eu não posso dizer que é uma função. Beleza? E em alguns casos, ao invés de perguntar se o gráfico representa ou não uma função, ele vai querer que você faça o seguinte, ó. Ele vai te dar uma função, uma candidata à função, e vai falar o seguinte, ó. Verifica se essa candidata tem algum problema acontecendo nela. Se tiver algum problema, vamos fazer uma restrição de valores para que ela possa ser uma função. Professor, não entendi mais ou menos muito bem não. Olha para aquela função lá, na y igual a 1 sobre 1 menos x. 1 sobre 1 menos x. Esse cara não é uma função, porque quando x é igual a 1, o 1 não corta o gráfico em lugar nenhum. Eu não posso definir 1 como valor, porque 1 menos x ficaria 1 menos 1, que dá 0. E aí eu teria 1 sobre 0. 1 sobre 0 não existe. Então aqui a gente tem um problema, certo? Então o que é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Vamos restringir. Aqui eu não tenho variável x no denominador, então guarda isso, tá, galera? Se tiver variável x no denominador de uma candidata à função, esse denominador não pode ser zero. Então, o denominador aqui é 1 menos x, ele não pode ser zero. Se ele não pode ser zero, ele pode ser o quê? Diferente de zero. E aí você vai resolver a equação. 1 menos x é diferente de zero quando x é diferente de 1. Ou seja, se o x for diferente de 1, tudo bem, vai ser função. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de botar o domínio como todos os números reais, a gente vai falar que o domínio são todos os números reais, menos o 1, que é aquele valor que dá problema. Outro tipo de função, candidata à função que dá problema também, é quando tem uma raiz de índice par. As raízes de índice par elas são complicadas. Por quê? Porque não existe raiz com índice par de número negativo. Então, se a variável x aparece dentro do radical, aliás, se você lembrar do nono ano, essa é uma equação irracional, o que está dentro do radical de índice par não pode ser negativo. E aí você se pergunta, se uma coisa não pode ser negativa, o que ela pode ser? Bom, uma coisa que não é negativa, ou ela é zero, ou ela é positiva, certo? Então, o denominador, 2x menos 8, tem que ser maior ou igual a zero. Quando a variável x estiver dentro do radical, aquele radicando todo, não só o x, todo radicando, 2x menos 8 nesse caso, tem que ser maior ou igual que zero. E aí, resolvendo a equação, você vai achar que x é maior ou igual que 4. Nesse caso, eu posso usar qualquer valor de x, desde que ele seja maior ou igual que 4. Então, o meu domínio vai ser x pertencente aos reais, então que x é maior ou igual que 4. Galera, não tem muito mistério. Eu vou escolher alguns exercícios aqui para a gente fazer e já volto. Sai daí não, senhores, como prometido, a gente vai resolver aqui alguns exercíciozinhos só para tirar alguma dúvida que possa aparecer, ver como é que ele vai cobrar essas coisas. E, senhores, esses exercícios, ó, molezinha, vocês vão se dar bem. Os que a gente vai fazer agora são um pouquinho mais chatinhos, né, para a gente poder ganhar uma casca mais grossa. E aí, quando você estiver praticando em casa, eu tenho certeza que vai ser bem tranquilo. É só análise gráfica, lógica, você é bom nisso que eu sei. Então, galera, vamos lá. A gente vai resolver primeiro o exercício número 2 do Aprofundando o Conhecimento, na página 90. Vou ler o texto aqui para vocês. Ele fala o seguinte. Se f de x é igual a x à terceira mais b, é tal que f de menos 1 é igual a 2.
e f de 1 é igual a 4, então quais são os valores de A e B? Senhores, senhoras, senhoritos, é muito simples de fazer. Você já tem o valor da f e você sabe que esse valor vai ser substituído no lugar do x, correto? Então, quando ele fala que f de menos 1 é igual a 2, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente que a vezes menos 1 a terceira mais b é igual a 2. Porque f de x é ax a terceira mais b, então eu vou trocar o menos 1 no lugar do x. Quando ele fala que f de 1 é igual a 4, ele está dizendo que a vezes 1 a terceira mais b é igual a 4. E isso, meus senhores, são duas equações com as mesmas duas variáveis, a e b. É um sistema. Você sabe resolver o sistema? Espero que sim. Continuando aqui, ó. Menos 1 a terceira dá menos 1, então você tem que menos a mais b é igual a 2. 1 a terceira dá 1, 1 vezes a dá a mais b é igual a 4. Questão que parecia mega difícil se tornou molezinha. Está implorando para ser resolvido usando o método da adição. Se eu somar menos a com mais a, cancela, dá 0. E aí eu vou ter que 2b é igual a 6. B só pode ser igual a 3. Acabou a questão? Não, ele pediu o valor de A e de B. Vou escolher uma das equações, no caso vou escolher a segunda e vou descobrir o valor do A. Então eu vou ter que A mais 3 é igual a 4. A só pode ser igual a 1. Se A é igual a 1 e B é igual a 3, o gabarito correto é na letra C. E o que faço? Só entender a noção do que é a função, como é que eu substituo, aonde devo substituir, que a gente consegue fazer um molezinho, certo? Ó, o número 7 é um pouquinho mais chato. Ele dá duas condições pra gente. Ele fala que f de x mais 1 é igual a f de x mais 2 e fala que o f de 2 é igual a 3. F de 2 é igual a 3. E ele quer saber qual é o valor de f de 50. Galera, essa informação aqui ela é muito importante para essa questão. Parece que não tem pé com pé, mas faz todo sentido. Entenda o seguinte, ó, você aprendeu isso lá no maternal 1 com a tia Tetéia. X e x mais 1 são dois números inteiros consecutivos. Não necessariamente inteiros, né, mas é um número e ele mais 1. Se forem inteiros, são inteiros consecutivos. Então, por exemplo, se x for 2, x mais 1 é 3. Se x for 5, x mais 1 é 6. Se x for 99, x mais 1 é 100, e assim por diante. Então aqui eu tenho um número e aqui eu tenho seu antecessor. O que eu tenho na prática? Na prática eu tenho isso daqui. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui o f de 3, é a mesma coisa que o f, você sabe somar, de 2 mais 1. Porque 3 é 2 mais 1, concorda? Não ficou com essa carinha aqui, ó, um número mais 1? O que eu posso falar? Que esse cara é o valor do f do x, que é o primeiro. Só que em vez de ser mais 1, é mais 2. E o f de 2 eu sei quanto vale, que ele me falou. O f de 2 vale 3, correto? Ou seja, se o f de 2 vale 3, então o f de 3, que é o f de 2 mais 1, vai dar 5. Eu vou tentar usar essa ideia aqui para chegar na conclusão. E vai valer o seguinte, ó. O f de 50, ele vai ser o f de 49 mais 1, que é o f de 49 mais 2. Você pode concordar com isso? Espero que sim. Por outro lado, o f de 49 é o f de 48 mais 1
que é o f de 48 mais 2. Então aqui no lugar desse cara, eu posso trocar por f de 48 mais 2, aí vai ficar mais 2, que é o f de 48 mais 4. Mas o f de 48 é igual a f de 47 mais 1, que é o f de 47 mais 2. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Cada número, a partir de 50, pode ser escrito como seu antecessor mais 1. Esse antecessor vai aparecer isolado, e esse antecessor pode ser escrito como antecessor dele mais 1, que por sua vez pode ser escrito como antecessor dele mais 1, que por sua vez, e assim por diante, até que eu chegue no f de 2. Então quer dizer que o número 2 vai aparecer 48 vezes. Nesse caso aqui eu vou ter, em resumo, o número 2 aparecendo 48 vezes, mais o f de 2, que é 3, que dá 96 mais 3, que dá 99. Que por acaso é o gabarito na letra D. Ficou em dúvida nessa questão? Não tem problema não. A gente vai ver aí, vocês já devem estar sabendo, ou devem saber, que a gente vai ter um dia, um horário para tirar dúvida. Espero que vocês possam estar online nessa hora, nesse dia. As dúvidas vão ficar gravadas e você também vai poder tirar em outros momentos. Tudo bem, gente? Tudo vai dar certo. Lembre-se de ficar em casa. Lembre-se de manter a higiene em dia, protegendo a vocês mesmos e aos que estão próximos de você. Gente, tudo isso vai passar, a gente vai estar junto logo logo, tá? Até a próxima. Não esqueçam de fazer o dever de casa, não é porque a gente está em casa que a gente vai estar à toa, certo? E até logo.